O que acontece no seu corpo quando você começa a correr? Hoje, por exemplo, o cara que quer começar a correr hoje, né? Ele vai começar a correr, ele decidiu lá. Falou, meu, hoje levantei inspirado e Hoje vou... eu levantei um Forrest Gump. E vou começar a correr hoje. Aí o cara vai lá e corre 10 quilômetros. O que acontece com o corpo dele? Supondo que ele vai aguentar, né? Ele vai Exatamente. sair do zero, vai correr 10 km. Ou vai ter um infarto no meio do caminho. Alguém vai encontrar ele lá desfalecido, né? Exatamente. Ele não vai Eu conseguir supondo correr. que ele consiga. Supondo que Por algum ele... motivo, Então, correr os 10 km. uma coisa importante destacar é que um organismo sedentário ou moderadamente treinado não é o mesmo que um músculo treinado, né? Já tem estudos assim, relatando, né? E o Eduardo, então, aí o que o Eduardo perguntou, faz de conta, em números, é como se fosse, como se fosse uma orquestra, né? Uma sinfonia, né? De várias coisas acontecendo quando você começa a inicia o exercício físico. Isso a gente pensando agudamente, por exemplo. A gente vai começar a correr, o que acontece? A frequência cardíaca começa a aumentar, né? Progressivamente. Mas e antes disso? O que faz a frequência cardíaca aumentar? A pressão arterial começa... Aí tem um estímulo tudo neural também, né? Vai descarga, né? Tem a descarga de adrenalina, tem a parte do sistema nervoso, né? Autonômico, né? E periférico, né? Então, aí começa a pressão arterial começa a subir, né? Com exercício, a frequência cardíaca também começa a subir. A gente começa a ter aumento da ventilação, que é a frequência respiratória. Aí começa também a alterar, o hormônio começa a subir, alguns hormônios começam a diminuir. Aí a glicose precisa ser produzida, a glicose, né? Para depois ser captado pelos tecidos após o exercício. E a temperatura começa a aumentar. Então são várias coisas que acontecem, né, no corpo, processos, né? Tanto a nível fisiológico, bioquímico, molecular e assim, mais ou menos. Entendi. Mas assim, mais na prática, o que acontece, por exemplo, com um cara... Né, hoje também a gente tem que voltar um pouquinho para falar sobre isso, porque se a gente tem que classificar hoje o indivíduo no nível de sedentarismo, né, André? Porque hoje em dia é diferente de alguns anos atrás que a sociedade ela era mais ativa, né? Eles colocam até né, não sei se você já viu na internet. Você considera mesmo. que a sociedade era mais ativa há 10 anos atrás do que hoje? Com certeza. Eu acho que eu não tenho um estudo que justifique isso, mas com certeza eu vejo por nós. E né, tem um vídeo na internet mesmo falando, assim, é uma imagem de Nova York. Eu vi isso aí. Na década no começo do século. Década né? de 20, isso aí. Década de 20, 1900. Que não tinha ninguém acima do peso, né? Isso, Eu vi isso. todo mundo era magro, entendeu? Então, era o estilo de comida e depois da industrialização pesada, a alimentação mudou e aí a gente vem nessa sequência. Hoje, né, atualmente, eu acho que a gente tem que definir até o nível de sedentarismo novamente, porque tem gente que hoje absolutamente não faz nada, né, cara? Então, o que acontece no corpo dessa pessoa, né? E quais os benefícios? Depois o Johnny até vai perguntar do exercício físico, né? Ainda mais para depender pela separação dos idosos ou né, de outros perfis. Uhum. Então, eu acho que assim é uma explicação mais clara desse funcionamento, que é interessante, né? O que acontece no corpo da pessoa mesmo, assim, um pouco mais claro, sem ser tão técnico, né? Que você é um cara bem técnico. Os benefícios. Os benefícios. Tá.